Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Maju da ENC 19 e eu vou estar gravando agora para vocês um aulão de Física 233, Mecânica, né? Esse aulão é o capítulo 2 para P1, né? Mais para frente eu vou postar também o capítulo 3, que também é matéria da P1. E vamos lá para nossa videoaula. E agora a gente vai fazer uma revisão sobre vetores, que é um assunto muito importante para a mecânica. Por que é um assunto muito importante para a mecânica? Porque esse assunto vai ser cobrado em todos os capítulos, basicamente. Não como um assunto puro, né, uma matéria pura, mas como um instrumento, né, que a gente vai usar para aprender as matérias de mecânica. Por que eu digo revisão? A gente já viu um pouquinho de vetores em plano, né, em duas dimensões, no ensino médio, na física 1, física 2, qualquer outra física, mas a diferença agora é que a gente vai ver os vetores no espaço, né? Para muita gente é uma novidade. Para quem já viu, já teve cálculo 3, vai ter um pouquinho mais de facilidade para, né, enxergar, né, para ter essa visão. Mas quem não fez também dá para ir super tranquilo e vai dar para aperfeiçoar muito bem essa visão tridimensional que a gente tem. Então, vetores, né, são entes matemáticos que possuem módulo, direção e sentido e se somam de acordo com a lei do paralelogramo. Definição bem simplesinha aí, né? Todo mundo sabe. O vetor aqui no plano, ele é representado a partir de um ponto até outro ponto. No caso, esse ponto inicial é o que a gente chama de origem do vetor, não necessariamente a origem do sistema cartesiano, e o ponto final, extremidade do vetor, né? Esse vetor ele tem que estar sempre referenciado a alguma coisa, né? A algum eixo. Ele não pode ser um vetor solto né, no espaço, porque senão ele não teria direção nem sentido e a gente não conseguiria caracterizar ele, né? Mas enfim, nesse caso, esse vetor P que eu desenhei aqui, ele está a teta graus desse eixo de referência que eu coloquei aqui. Poderia ser o eixo X, né? X positivo. Poderia. E é isso. Ele está referenciado. Para a gente escrever um módulo desse vetor, né, a gente põe esse vetor entre barras ou simplesmente o P. E a direção, né, como eu disse, se dá por esse ângulo θ. Mas o θ ele não dá só a direção, eu esqueci de colocar aqui, mas ele também dá o sentido para a gente. E por que ele dá o sentido? Como que eu sei que esse vetor, que o ângulo θ dá o sentido desse vetor para mim? Porque aqui na mecânica a gente vai utilizar o ângulo θ, o ângulo entre o vetor e o eixo positivo de referência. Então, alguém poderia me perguntar, mas Maju, esse vetor ele poderia estar apontado para baixo, né? Então, fazendo o mesmo ângulo θ. Como que eu sei a direção então dele? Não, ele não poderia estar apontado para baixo. Porque se ele tivesse apontado para baixo, o θ seria outro. Vou mostrar para vocês. Não sei se vou conseguir desenhar. Estou tentando gravar isso há 5 anos, mas vamos lá. Se esse vetor ele tivesse apontado para baixo, o ângulo entre o eixo de referência e o vetor seria esse ângulo aqui, porque a gente mede o ângulo do vetor com o eixo positivo, né? Então, se você medisse para baixo, você estaria medindo o sentido negativo do eixo, não o sentido positivo. Então, se a gente colocasse, né, isso aqui para baixo, se a gente estivesse medindo esse ângulo aqui, a gente estaria medindo um ângulo negativo. Vocês conseguem visualizar? Espero que sim. Então, ele não dá para a gente só a direção, dá o sentido também. E sobre a linha de ação de P, é a linha que contém a origem e a extremidade de P. Esse conceito é muito importante nas próximas matérias, porque a gente vai ver que o vetor ele não pertence a um plano, como eu coloquei aqui, plano alfa. Ele está no espaço, sabe? Ele não está contido nesse plano, ele pode estar aonde ele quiser. Desde que ele tenha o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido, ele vai ser o mesmo vetor. Então, se eu tiver um vetor
finge que está reto, tá? Se eu tiver o vetor P aqui embaixo, na mesma linha de ação desse P aqui, que tem o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido, é o mesmo vetor. Não são vetores diferentes. Então, isso vai ser importante para a gente mais para frente. Sobre a lei do paralelogramo, né, que está aqui na definição do vetor, a gente tem que a soma desses vetores vai dar um vetor resultante. E essa soma ela é comutativa. Tanto faz somar o vetor P com o vetor A ou o vetor A com o vetor P, que vai dar o mesmo vetor resultante. Né? No caso aqui, a gente intercepta as duas origens do vetor, desenha um paralelogramo, né? Que eles formam, né? E a diagonal desse paralelogramo é o vetor resultante. A regra do triângulo é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de juntar as duas origens dos vetores, a gente junta uma origem e uma extremidade. No caso aqui, a extremidade de P com a origem de A e a junção, né, desses vetores vai dar o vetor resultante. E aqui a extremidade de A com a origem de P. Aqui também prova que é uma soma comutativa, né? Tanto faz a ordem que vai ter o mesmo resultado. Aqui eu coloquei um lembrete para vocês, não vou explicar isso, né? É só são leis que a gente tem que usar algumas vezes, né? Para encontrar ângulos e tal. Então é só uma revisãozinha mesmo para vocês aqui, para vocês anotarem, terem em mãos. E agora a gente vai falar de componentes cartesianas de um vetor no plano. Como a gente estudou agora a lei do paralelogramo, a gente sabe que a soma de dois vetores vai dar um vetor resultante. Então, esse vetor A ele pode ser resumido em dois vetores, que são o AX, né? O A é a projeção de A no eixo X, e o AY, que é a projeção de A no eixo Y. Se você ver aqui, se somar o AX com AY, a gente vai ter o vetor A. Por quê? Porque a gente vai desenhar o paralelogramo e a diagonal vai ser o vetor resultante. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente fez ali na lei do paralelogramo. O vetor A pode ser escrito, né, como uma soma de dois vetores, o AX e o AY. E, vamos dizer, esse vetor ele pode ser escrito em termos de vetores unitários. O AX está no eixo X, no eixo no qual o vetor unitário é o I chapéu, e o AY está no eixo Y, no qual o vetor unitário é o J chapéu. E a gente sabe que um vetor ele pode ser descrito como seu módulo vezes o vetor unitário naquela direção, né? Eu até escrevi aqui o vetor AX ele pode ser escrito como o módulo de AX na direção chapéu. E o AY pode ser escrito como módulo de AY na direção J chapéu. Então a gente consegue escrever o A também em termos de vetores unitários. O AX em chapéu e o AY em J chapéu. Isso. E as componentes escalares, né? A gente faz aqui uma trigonometria básica. Tem um lembretezinho, né? Um macetezinho. Quando a componente está perto do ângulo, é o A com θ. E quando a componente está longe do ângulo, é o A sem, finge que tá lindo, tá? Sem θ. Então, né, fazendo uma trigonometria básica que todo mundo sabe, né, o AX vai ser o A cosseno de θ, que é o A com θ, e o AY, o A seno de θ, que é o A sem θ. E o θ aqui é maior que zero, né, porque se ele for igual ou menor que zero, não faz sentido aqui pra gente, já que a gente está falando de ângulos em relação ao eixo positivo.
Aqui pra gente é bem tranquilinho também, né? Que a gente faz um Pitágoras básico para achar o módulo do vetor A, né? E aqui a direção, o ângulo, no caso, direção e o sentido, a gente faz também uma trigonometria básica. Tangente de θ é igual a y sobre a x, e θ é o arco tangente de AY sobre AX. Agora, a adição de vetores cartesianos coplanares. Coplanares significa que estão no mesmo plano, né? E aqui a gente tem o vetor A, né, como AX em I, chapéu, mais AY em J, chapéu, e o vetor B como BX em chapéu e BY em J, chapéu. Vetores no plano XY. Se a gente somar esses dois vetores, a gente vai ter um vetor resultante, como a gente já viu, né? E a soma desses vetores é somar componente com componente. O que está em I, a gente soma, e o que está em J, a gente soma. Então, a gente pode até escrever esse vetor R, eu nem sei porque eu tento ainda, como Rx em I chapéu, mais Ry em J chapéu. Mas o que é Rx? É o Ax mais Bx. E o que é o Ry? É o Ay mais By. Então, a gente tem que lembrar que isso é uma soma algébrica, né? Se tiver um sinal negativo que a gente leva em conta também. E o módulo do vetor R é igual aqui em cima, ó, que a gente viu. É o Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, isso tudo dentro da raiz. O Pitágoras básico. E o θ, mesma coisa que a gente viu aqui em cima também. Arco tangente de Ry sobre Rx. No caso, Rx é Ax mais Bx e Ry Ay mais By. Agora, a gente vai ver a novidade, né? Que são os vetores no espaço. E a gente tem que lembrar que no espaço a gente lida com os eixos x, y e z. Muito cuidado com esses eixos, porque nas provas a gente está acostumada a usar assim, né? Y em cima, x aqui e z aqui. Mas nas provas eles costumam inverter esses eixos, né? Obviamente seguindo a regra da mão direita, mas tem que ter muito cuidado com isso. Então, o vetor no espaço, né? Ele vai ter componente em x, em y e em z. No caso, aqui, a gente decompõe o vetor em y, né? A projeção desse vetor em y é o AY. Mas aí a gente tem que fazer uma segunda decomposição do vetor no plano XZ para depois decompor ele nos eixos X e no eixo Z. Né? A gente poderia ter feito isso no outro plano, mas é uma maneira mais fácil de ver aqui, né? Então, o que a gente vai fazer é somar esses vetores, né? A gente tem que... Aqui eu chamei de alinha, tá? Tá um pouco confuso aqui de entender, mas eu chamei essa projeção de A no plano XZ de alinha. Então, a gente vai ter aqui, ó, a soma, né, de AY e a linha é o vetor azão. E aqui no plano XZ, a soma de AX mais AZ é o vetor A'. E aí, quando a gente junta essas equações aqui, né, a gente soma as equações, a gente vai ter que o vetor Azão, né, ele vai ser nada mais, nada menos do que a soma dos vetores AX mais AY mais AZ. Então, quando a gente está lidando com o vetor no plano, é como se simplesmente o AZ não existisse, fosse zero. O que é verdade, né? Então, isso vale, né, para o plano também, em que o AZ é zero. E em termos de vetores unitários, a gente é um pouco convencionado isso, né, que o I chapéu está na direção do X, o J chapéu está na direção do Y e o K chapéu está na direção do Z.
Então, AX é em chapéu, mais AY em J chapéu, mais AZ em K chapéu. E como que a gente acha o módulo desse vetor? A mesmíssima coisa do plano. Mas para a gente entender como é que acontece, né? A gente vai olhar primeiro para o triângulo verde e fazer um Pitágoras básico. É um pouco complicado de enxergar isso, né, gente? Mas aqui o ângulo de 90 graus, né, o ângulo reto, ele tá aqui em cima. E aí a hipotenusa a gente sabe que é o vetor A. Então a gente tem A ao quadrado é igual a linha ao quadrado mais AY ao quadrado. O que esse A' está fazendo aqui? Porque ele é o mesmo vetor daqui de baixo. A gente só deslocou ele lá para cima. É o mesmo comprimento, né? Então, a gente já escreveu a equação aqui. E olhando para o vetor, ó, vetor não, gente, triângulo azul, o ângulo retângulo tá aqui. Ângulo retângulo? O ângulo reto tá aqui. E qual é a hipotenusa? O A', né? Dessa vez o A' é a hipotenusa. Então, a gente tem que A' ao quadrado é igual a AX ao quadrado mais AZ ao quadrado, né? Como está escrito aqui. A gente combina as equações somando e a gente tem o módulo do vetor A, que é nada mais nada menos do que AX ao quadrado mais AY ao quadrado mais AZ ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Então, como eu disse, a mesma coisa do plano, como se o plano fosse um zero aqui que não interferisse em nada, né? Aqui eu trouxe a imagem para cá para a gente ver, né, a componente, o módulo, né, o escalar dos vetores. Como calcular? O AX, deixa eu desenhar aqui o triângulo retângulo está aqui, e em frente ao ângulo reto, né, a hipotenusa, e do lado aqui do ângulo, o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno. Cosseno de quem? Do θx. Então, cosseno de θx é igual a x sobre a. Logo, ax é igual a cosseno de θx. No AY, mesmíssima coisa. O A hipotenusa, o AY coteto, cateto adjacente a θy. E AY é igual a cosseno de θy. Aqui no AZ é um pouquinho mais difícil de enxergar. Em casa vocês tentem analisar bonitinho, mas o triângulo retângulo ele está aqui. Então, e o ângulo reto está aqui, né? Então, o cateto adjacente ao θz é esse e a hipotenusa é essa. Logo, AZ é igual a cosseno de θz. E agora vamos falar de vetor unitário. Não sei por que cortou aqui. Bugou. Vetor unitário. O vetor unitário, ele é um vetor adimensional, como, digamos assim. Ele define uma dada direção no espaço. Então, a gente sabe que tem um vetor unitário que ele vai dar a direção desse vetor A aqui. Esse A ele tem que ser diferente de zero, porque nem faz sentido, né, a gente ter um módulo diferente de zero e também porque ele não poderia estar no denominador aqui, né? Mas, beleza. Como assim vetor unitário? Como se... Eu não sei se eu vou conseguir desenhar isso aqui, né? Mas... Como se, gente, é só uma coisinha para entender mais. O módulo desse vetor A fosse 4 e o vetor unidade fosse 1. Então, 4 vezes 1, 4, tá? Mas, né, só um exemplo bobinho mesmo. Aí a gente tem que o vetor A ele pode ser escrito como módulo vezes o vetor unitário. Então, o vetor unitário ele é o vetor A dividido pelo seu módulo. Então, você tem um menor vetorzinho ali naquela direção, tá bom?
E isso foi só uma revisão. A matéria do capítulo 1 é isso aqui, ó. É esse cantinho aqui que a gente vai conversar sobre o equilíbrio. E o equilíbrio, né, é quando a gente soma todas as forças, o equilíbrio de pontos materiais, tá, gente? Não deixei claro aqui, mas de pontos materiais. O equilíbrio é quando a soma de todas as forças que agem sobre um ponto é igual a zero. Ou seja, a gente só vai ter isso quando a soma das componentes forem igual a zero. Primeira lei de Newton. Aqui a gente vai fazer um exercício. Esse foi que caiu na minha prova, tá? E vamos lá. Uma caixa de peso P está suspensa por 3 cabos, como ilustrado na figura, né? A tração no cabo AB é de 6.500 newtons. Então, o cabo AB é esse aqui. Então, a gente já tem essa tração. Determine o peso da caixa. Então, ele está pedindo o valor do peso da caixa. Note, observe que os pontos B, C e D estão contidos no plano XY. Eu espero que todos consigam ver, mas todos esses... Ai, essa cor é ruim. Todos esses pontos estão nesse plano aqui, nesse plano amarelo, que é o plano XY, tá? XY. Notem que, igual eu falei, aqui os eixos eles estão trocados. Isso não é errado, tá, gente? A gente só vai ter a diferença que o K, chapéu, nossa, que cor horrível. Que o K, chapéu vai estar para cá, o J, chapéu vai estar para cá e o I, chapéu vai estar para cá, tá? Não é errado a gente trocar esses eixos, desde que eles sigam a regra da mão direita, né? Desde que isso funcione. Então, vamos lá para a resolução da questão. A primeira coisa de tudo, gente, é desenhar o sistema de coordenadas utilizados. Tá? Dependendo do professor, se você não desenhar, eles nem corrigem a sua questão. Porque, igual eu falei, não existe vetor sem orientação. Ele precisa ser orientado no espaço. Então, se você não desenhar isso aqui, ou você já perdeu muito ponto, ou sua questão não vai ser nem corrigida. Tá bom? E aí, esse tipo de questão é uma receita de boa. Essa questão foi a questão que caiu na minha prova. E é sempre o mesmo passo a passo. A primeira coisa que você deve fazer sempre nesse tipo de questão é desenhar o diagrama de corpo livre do ponto que está em equilíbrio. Qual ponto que está em equilíbrio aqui? É o ponto A. E aí a gente vai desenhar o diagrama de corpo livre do ponto A. Vocês lembram que eu falei que às vezes eles podem trocar o eixo? Aconteceu aqui. O eixo Z a gente não pode dizer que está trocado, né? São eixos arbitrários, mas normalmente a gente vê o Y aqui, o X aqui e o Z para cá, né? Não foi isso que aconteceu nessa questão, então a gente tem que ficar muito atento. É uma coisa que confunde muito, porque a gente está acostumado a fazer questões com eixos diferentes e é uma coisa que confunde muito. Então, o K chapéu aqui tá para cima, o J chapéu, né, pro ladinho aqui e o I chapéu para cá. E aqui desenhando, né, o diagrama de corpo livre, notem que eu coloquei X', Z' e Y'. Por que desse linha? Porque eu não estou tratando do mesmo eixo de coordenadas daqui. Não é o mesmo eixo. Por quê? Porque aqui, quem está na origem do meu sistema de coordenadas é o ponto A. E aqui é o ponto O. Então, não estamos tratando do mesmo eixo. Esse eixo Z', Y', X', ele tá aqui, tá vendo? Ele tá aqui. Então, a gente tem que ficar bem atento a não colocar aqui Z, Y e X, porque senão tá errado, tá? Tem professor que tira ponto dependendo do que você faz. E aí, o segundo passo é pegar os pontos, né, desse sistema de coordenadas. Mas qual é o sistema? Do sistema X, Y, Z, que é o sistema que o ponto zero aqui, o ponto O, né, é a origem. Então, eu até coloquei aqui, é o sistema XYZ. Porque se fosse nesse aqui, o meu ponto A seria a origem. Não é isso que a gente quer, tá? Aqui o ponto O é a origem.
Então, vamos lá. Como que eu analiso qual é o ponto, né? Qual a coordenada desse ponto? Isso é uma coisa que confunde muito, a gente tem que ficar muito atento, né? Mas aqui o ponto O000, tranquilo, né? Pro ponto A, como é que eu faço? Eu pego do ponto e arrasto até a origem. Então, eu pego e arrasto do ponto A até a origem. Eu só arrastei em um sentido. Qual sentido? No Z. No Z qual? Z negativo. Quanto? 1,2. E então, eu tenho 0 em x, 0 em y e menos 1,2 em z, tá bom? Vamos lá para o ponto B. Ponto B, eu arrastei ele para a origem. Ele só moveu em um sentido também. Qual sentido? Y. Qual y? Y positivo. Então, no x eu vou ter 0. No y eu tenho 0,60 positivo. E no z eu tenho 0 também. Não arrastei nada no eixo z. Só uma coisinha aqui. Eu coloco ponto e vírgula entre, né, as coordenadas, porque na mecânica a gente usa muito decimal. Então, essa vírgula aqui desse 0,60 confunde muito. Até com ponto e vírgula a gente costuma confundir. Então, optem usar o ponto e vírgula ao invés da vírgula. E outra coisa muito importante, coloquem sempre a unidade de medida, tá? Não deixem de colocar esse metros aqui, porque senão isso pode te custar uns pontinhos também. Agora, o ponto C, né? Ponto C. Vamos arrastar o ponto C para a origem. Arrastou só em um sentido. Qual? O sentido do eixo X. Direção do eixo X, na verdade, né? Em qual parte do eixo X? Na parte negativa. Então, a gente vai ter... eu já ia confundir aqui, ó. Ó, essa distância aqui, tá vendo? É esse comprimento aqui, é o 0,75. A gente tem menos 0,75 em x, 0 em y, 0 em z, tá? Ponto D, a gente arrasta até aqui. Depois a gente arrasta até a origem. Então, a gente arrastou em dois sentidos, tá? O primeiro sentido foi esse sentido aqui, né? O sentido do eixo X. Na direção do eixo X. Qual parte do eixo X? A parte positiva. Então, a gente tem 0,70 aqui no eixo X, né? 0,70 positivos. E essa parte que a gente arrastou aqui é o mesmo que dizer daqui, né? O eixo Y. Qual? O negativo. Então, a gente tem menos 0,53 no eixo Y, né? Como está escrito aqui. E 0 no eixo Z. A gente não arrastou nada no eixo Z. E isso, a gente pode... Assim, isso fica bem evidenciado, porque todos os pontos eles estão no plano XY. Então, não é coincidência, né? Mas, tipo assim, é óbvio que os pontos vão ter 0, 0, 0 como última componente, né? Eles não têm nenhuma distância do... né? Nada para cima nem nada para baixo. Só o ponto A que tá para baixo do plano XY. Então, o próximo passo, né, do nosso exercício é escrever as forças. Eu trouxe para cá os pontos que a gente anotou lá, mas eu vou explicar uma coisinha para vocês antes. Digamos que esse aqui é o vetor, né, que começa em A e termina em B. Então, esse é o vetor AB. E como que a gente escreve esse vetor AB? São as coordenadas de B menos as coordenadas de A, ok? Então, quando eu escrevo aqui lambda AB, esse A é a origem do vetor AB e esse B é a extremidade do vetor AB, tá bom? Então, é sempre nessa ordem. Se eu escrevesse
lambda BA, o vetor ele estaria saindo de B e estaria chegando em A, tudo bem? Então, ok, a gente sabe que o vetor AB ele é as coordenadas de B menos as coordenadas de A, e a gente vai precisar disso para calcular o lambda. O lambda, então, né, vai ser esse vetor AB sobre o módulo deles, né? Então, a gente vai pegar as coordenadas de B menos as coordenadas de A e calcular esse módulo. Então, vamos lá. Coordenadas de B, 0 menos 0, né? Vai dar 0. Outra em I, tá, gente? Tem que colocar aqui o vetor unitário. 0,60 metros menos 0. Vai dar 0,60 metros em J. E aqui é 0 menos 1,2 metros. Então, vai dar mais 1,2 metros em K. Então, a gente calculando o módulo desse vetor, a raiz quadrada da componente x, y e z. Só que como a x é 0, eu nem mencionei ela aqui, né? Então, a gente vai ter 0,60 metros em J, 1,2 metros em K. E esse módulo vai dar 1,34 metros. Aí aqui você vê que o vetor unitário ele é adimensional. Você está dividindo metro por metro. Logo, vai dar um número adimensional. E é nessa hora aqui que a gente tem que prestar um pouco de atenção também. Alguns professores, eles exigem que a gente use 3 algarismos significativos. Então, nessa hora aqui, 0,60 por 1,34, vão te dar vários algarismos. Então, você arredonde de modo a deixar 3 algarismos significativos, tá bom? A gente faz exatamente a mesma coisa para o lambda AC e o lambda AD. C menos A, vamos fazer de novo aqui. Deixa eu apagar aqui. O C menos A vai ser menos 0,75 menos 0, que vai dar menos 0,75. 0 menos 0, que vai dar 0, né? Então, em J chapéu a gente não tem nada. 0 menos 1,2. Então, vai dar mais 1,2. E fazendo a raiz quadrada disso, né? Fazendo o módulo, na verdade, a gente tem 1,42. E dividindo esse valor, vamos ter o vetor unitário adimensional. Não coloquem metros aqui, por favor, vai estar erradíssimo. Menos 0,528 em I chapéu, mais 0,845 em K chapéu. Mesma coisa para o lambda AD, né? D menos A, as coordenadas de D menos as coordenadas de A. Quando você encontrar esse vetor, você faz o módulo dele e divide, né? Para encontrar o vetor unitário. E faz total sentido pelo que a gente conversou, né, gente? Se você pega esse vetor unitário aqui e multiplica pelo módulo do vetor, você vai ter exatamente o vetor AD, né? Multiplica por isso aqui, você vai ter exatamente esse vetor AD aqui. Faz total sentido. O enunciado do exercício, ele fala que a tração na corda AB é 5.500 newtons. Então, quando a gente vai escrever o vetor TAB aqui, a gente já sabe, né, esse valor do módulo de TAB. Então, a gente escreve 6.500 newtons vezes o vetor unitário que a gente encontrou no passo anterior. E isso vai nos dar o vetor TAB, porque aqui é o módulo e aqui é a direção dele, né, e o sentido. Então, a gente já tem aqui completinho o vetor TAB. Mas no caso de TAC e TAD, a gente não tem esse módulo. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer, né, a distributiva aqui. Então, o TAC vai ser menos 0,528 TAC em chapéu, mais 0,845 TAC em chapéu. TAD, mesma coisa. Não escrevi aqui o vetor unitário, mas já fiz a distributiva, né? 0,470 TAD em chapéu, menos 0,356 TAD em J chapéu, mais 0,805 TAD em K chapéu. E o vetor P, que é o vetor que a gente está querendo, né?
Na verdade, a gente não está querendo o vetor, né? A gente está querendo o módulo dele. Mas a gente já sabe que ele é um vetor negativo em cascapel, né? Ele aponta para baixo no eixo Z. Então, só escrevi aqui que P, vetor P é igual a menos P em cascapel. E aí, considere o ponto A em equilíbrio. Agora que a gente vai usar a matéria do primeiro capítulo, que é o equilíbrio de ponto material. O equilíbrio de ponto material é só a gente fazer a somatória das forças, né, em cada eixo igual a dar zero. E aí, gente, na minha prova, que foi essa aí, né, essa questão, eu não coloquei o ponto A aqui, ó. Eu coloquei, considere o sistema em equilíbrio. Perdi um ponto por causa disso, porque eu não coloquei que o sistema era o ponto A. Então, fiquem atentos a isso. Escrevam muito nessa prova, sabe? Expliquem tudo que vocês estão fazendo, porque é muito fácil perder ponto em coisas bobas, sabe? Então, a gente vai fazer aqui, né? Como que a gente faz essa somatória de forças? A gente sabe que o eixo X, ele tá direcionado pelo I-chapéu, né? Então, aqui no TAB a gente não tem nenhum I-chapéu, TAC a gente tem. Então, é menos 0,528 TAC. TAD também temos, mais 0,470 TAD. Então, se você somar os dois igual a zero, esse é o equilíbrio de forças no eixo X. No eixo Y, aqui no TAB, nós temos, né, o vetor em J chapéu, 2.912. Aqui não temos no TAC, mas aqui no TAD nós temos. Então, menos 0,356 TAD mais 2.912 igual a zero. Aqui no peso também não temos, né? Só em K, que é agora, né? No eixo Z. O TAB tem 584. Gente, eu tô toda doida. 5.824 newtons. Em K, o TAC tem 0,845 TAC em K e o TAD tem 0,805 TAD em K e peso tem menos P em K. Isso tudo igualado a zero. Quando a gente resolve esse sistema de equações, a gente vai encontrar TAD em função de TAC, aí a gente vai substituir aqui e vai encontrar, sabe, a gente vai encontrando os valores até que a gente encontre o valor do peso, que nesse caso foi 18.562. Esse valor final, gente, não se assustem se tiver um pouco diferente com a conta de vocês ou alguma coisa assim, porque depende muito do arredondamento que cada pessoa está fazendo. Mas é isso, sabe? Na minha prova, pelo menos, não cobravam esse sistema, sabe? A gente resolver esse sistema continha por continha. Porque o professor ele não estava interessado em saber se eu sabia resolver esse sistema, né? Obviamente, mas sim no resultado final e na física da questão. Então eu colocava só o sistema e a resposta final desse jeitinho aí. Não sei como o professor de vocês pode cobrar isso, mas é isso. Eu fazia o sistema numa folha separada e só colocava a resposta assim. Eu acho que também não é o objetivo de mostrar o sistema aqui. Mas é isso a matéria do capítulo 1. Eu espero que vocês tenham gostado. É a parte 1, né, da matéria para P1. E daqui a pouco já vou lançar a segunda videoaula, que é o capítulo 2. Na verdade, esse é o capítulo 2, né? E a segunda parte da matéria é o capítulo 3. Tô toda confusa. Mas na próxima videoaula eu vou lançar o capítulo 3 para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp que eu tô lá disposta a responder para vocês, tá? Beijinhos e até a próxima aula. Bons estudos!